Existem mundos onde o silêncio é absoluto, outros onde a vida grita, pulsa, exige ser notada. Mas há lugares raríssimos em que o próprio planeta canta. Eris era um deles, localizado na franja leste da nebulosa Varlon. Esse planeta oceano parecia feito apenas de água, vapor e mistério. Sem continentes, sem florestas, sem desertos, apenas um colosso azul escuro, coberto por um mar profundo e aparentemente sem fim. A primeira sonda que sobrevoou Eris relatou um fenômeno incomum, uma frequência sonora constante, de origem natural, pulsando pelas águas como um coração. Mas aquela melodia sutil demais para ouvidos humanos, não era aleatória. Tinha repetições, tinha intenção. Cientistas chamaram de ressonância geológica. Religiosos o chamaram de cântico sagrado. O comando interplanetário, por outro lado, o chamou de propriedade negociável. E como sempre, onde o som sagrado era ouvido, logo viria o silêncio dos invasores. Drake Lomar foi enviado para garantir que esse silêncio acontecesse. Mas o que ele encontrou em Eris foi o eco de sua própria alma, dissolvida gota por gota. O primeiro contato visual com Eris foi desorientador. Através da ponte de observação da nave Orion 7 Drake, Lomar via um globo ondulante sob névoa azulada, como se todo o planeta estivesse submerso em um sonho líquido. A superfície refletia luz com suavidade quase hipnótica. Mas o que mais chamava atenção era o silêncio absoluto dentro da nave, como se o planeta absorvesse até mesmo o som de seus próprios motores. Drake não era homem de poesia. Ex-militar, estrategista frio, agora promovido a comandante naval com a missão de proteger a colônia humana instalada sobre plataformas flutuantes. Mas proteger era um eufemismo. Sua verdadeira missão era muito mais prática: tornar Eris utilizável à Terra. Já havia extraído tudo o que podia de mundos áridos, de luas com atmosfera adaptada a estações espaciais. Agora as colônias oceânicas eram um novo foco, e Eris era o alvo mais promissor, exceto por um detalhe inconveniente. Os Mirians, seres aquáticos de estrutura semi-translúcida, dotados de inteligência avançada e comunicação baseada em ressonância telepática. Os primeiros exploradores relataram uma curiosa experiência ao mergulhar nos recifes submersos. Vozes, não faladas, mas sentidas, imagens, emoções, lembranças. Os Mirians não apenas emitiam som, eles cantavam memórias. A presença deles tornou qualquer tentativa de colonização direta uma questão ética delicada. Por isso, em vez de guerra, o comando optou pela ilusão da paz. Enviaram Drake como protetor da colônia, mas com a liberdade tática para encontrar Seleucus Maze permanentes. Ao pisar na plataforma de comando instalada acima do mar infinito, Drake sentiu o chão vibrar levemente. Não era o vento, era a água. A música, uma nota profunda, longa, como um coral gigante, exalando sua alma. E naquele momento, mesmo Drake, o cético, o pragmático, o homem das equações letais, sentiu algo que ele não soube nomear, mas ele o ignorou. Ele virou-se para os operadores, leu os relatórios e abriu o protocolo Siren, guardado nos arquivos de segurança máxima. Um sistema de microturbinas submersíveis, criadas para emitir impulsos sônicos modulados invisíveis para humanos, mas mortais para qualquer estrutura bioacústica como a dos Mirians. Enquanto isso, sob a superfície, as criaturas de Eris nadavam em espirais silenciosas. Ikenvam cantavam como quem sussurra para os deuses. Mal sabiam eles que a tempestade estava prestes a começar e que não seria feita de vento, mas de frequências que sangram. Drake Lomar sempre foi o tipo de homem que não deixava rastros nem em planetas, nem em pessoas. Desde os campos de guerra nas luas de Derrel, até as missões de limpeza orbital em sistemas infestados por colônias ilegais. Ele aprendeu a arte de permanecer funcional direto e emocionalmente estéril. Para os superiores, isso o tornava ideal. Para os colegas de equipe, um enigma incômodo. Para ele mesmo, apenas um reflexo do que o universo exigia. Eficiência sem vínculos. Mas Eris, silenciosamente, começou a corroer essa casca. No terceiro dia sobre a plataforma de vigilância, Drake observava os técnicos enquanto analisavam o campo acústico gerado pelas criaturas nativas, ondas sonoras que não se repetiam, ecos que, segundo os cientistas, continham estruturas linguísticas embutidas em padrões de vibração emocional. Era como se os Mirians falassem através da alma, diretamente. A equipe de inteligência sugeria cautela. A seção diplomática sugeria mais tempo para observação, mas Drake não era pago para esperar. Seu relatório era simples.
A cultura local apresenta traços psicoativos. Representa risco de influência emocional sobre colonos. Solicito aprovação para o protocolo. Siren. Mas ele omitiu um detalhe. Na noite anterior àquele despacho, Drake havia saído sozinho para a borda da plataforma. Não para patrulhar, não para planejar, mas porque algo o chamava. Um som, talvez. Um eco. E lá, entre as brumas e o brilho difuso da aurora líquida de Eris, ele os viu. 3 silhuetas submersas, translúcidas e ondulantes, como espectros esculpidos em luz líquida. Eles não se aproximaram, não falaram, mas a música preencheu o espaço entre os pensamentos dele como um sussurro antigo. Imagens atravessaram sua mente, uma infância que ele havia enterrado, a lembrança de um irmão que morreria. No alvorecer de Ven, a sensação de estar flutuando sozinho em um berçário sem teto, ele sentiu e não queria sentir. Drake se forçou a recuar, como se tivesse tocado ácido. Encolheu-se em silêncio e bloqueou as memórias com os protocolos de disciplina mental da Academia de Operações Estratégicas. Fancy, mas não completamente, porque agora Elsepan. E nos sonhos, o canto voltava. As criaturas não estavam apenas cantando. Elas estavam lembrando por ele, reativando fragmentos, mergulhando onde ele mesmo não ousava descer. No dia seguinte, ele ordenou a ativação do Siren para um teste técnico. Os operadores hesitaram, mas obedeceram. As turbinas desceram lentamente até as águas calmas. O som, inaudível para humanos, foi liberado. E no mesmo instante, o canto cessou. A música de Eris parou como um coração. Ferido, as águas, antes vivas e pulsantes, tornaram-se estáticas. Era como se o planeta tivesse prendido a respiração. Drake não demonstrou reação. Apenas observou os dados com frieza. Mas no fundo, bem no fundo, algo se contorcia, como se parte dele, sem querer, tivesse cometido um sacrilégio no sistema interno da nave. Sua assinatura biométrica mostrava níveis alterados de estresse, microflutuações no pulso e uma leve elevação na atividade límbica. Os sensores chamaram de anomalia emocional. É o chamu do erro de calibração. Mas naquela noite, os sonhos voltaram. Dessa vez, os Mirians não cantavam para ele. Eles cantavam sobre ele, a partir do segundo disparo sônico do protocolo. Siren, algo mudou no planeta Eris, mas não da maneira que Drake Lomar esperava. Não houve gritos, nem estampidos, nem a destruição dramática que os relatórios haviam previsto. Houve silêncio, um silêncio denso, absoluto, anômalo. Não o silêncio comum, mas um vazio que parecia envolver até os sistemas da estação, abafando sons que deveriam existir. O zumbido dos painéis, o farfalhar das ondas, os próprios pensamentos. Os técnicos chamaram de ressonância negativa, os cientistas de absorção vibracional atípica, mas ninguém sabia explicar por que os sensores de bordo começaram a captar ondas sonoras vindo de dentro da estação. Mesmo com as salas completamente vazias, as gravações não mentiam. Irana os cânticos, Mirians graves, harmoniosos, crescentes, e agora tinham palavras humanas entrelaçadas nas melodias. Drake ouviu seu nome ecoando em frequências baixas, demais para a audição comum, mas perceptíveis ao subconsciente. Lomar murmurava o som como se o planeta respirasse sua identidade. Ele acordava no meio da noite com suor frio, com o som das ondas vibrando dentro do próprio crânio. Os sons não vinham mais de fora, vinham de dentro dele. O canto havia se infiltrado, como um código molecular instalado em sua consciência. E o mais perturbador era o conteúdo das mensagens, fragmentos do passado, que ninguém mais sabia. A memória de um pedido de desculpas jamais feito. Lembro do toque da mãe, antes de embarcar para a academia, um erro de guerra, um rosto perdido. E então veio a frase, repetida em ciclos. Você se esqueceu, mas nós lembramos por você. As autoridades da colônia tentaram desligar os sistemas, mas os sons não pararam. Desativaram as turbinas, selaram as estações, isolaram os tripulantes afetados. Nada funcionava. O canto não era um som comum. Era uma memória viva, reproduzida no plano emocional do planeta. Um registro vibracional de tudo que Drake queria esquecer. Ele estava sendo forçado a reviver não apenas o que havia feito, mas o que havia sentido ao fazer. As decisões cruéis, os momentos de frieza, os erros justificados por missões maiores. Ou os Mirians não atacaram, eles devolveram cada dor causada, cada eco de desespero deixado para trás em campanhas militares silenciosas por planetas abandonados. Agora tudo retornava, recomposto em música, e ele estava sozinho com isso. Comandantes superiores chegaram a sugerir sua evacuação, mas Drake recusou. Parte por orgulho, parte porque sabia que mesmo longe de Eris, o som o seguiria. A música agora morava nele.
E o mais irônico de tudo era que os Mirians não o odiavam, não desejavam vingança. Eles apenas lembravam. E ao lembrar, faziam com que ele também se lembrasse. Drake Lomar não era um covarde. Tinha lutado contra tempestades eletromagnéticas em luares sem atmosfera, enfrentado raças hostis que nem tinham nome traduzível para o vocabulário humano, e perdido colegas demais para contar. Mas diante daquele som, ele não sabia como reagir. Não era apenas a memória que doía. Era o fato de que a lembrança não era mais dele. O planeta parecia ensaiar seu passado cada erro que cometera cada escolha ambígua agora se desdobrava em harmonias que se repetiam. Como se o oceano de Eris memorizasse suas intenções. Ele tentou responder da única forma que conhecia. Força tecnológica ordenou a reativação total do protocolo Siren. Não em modo de contenção, mas em frequência máxima. Era um disparo que deveria gerar uma onda sônica com poder para colapsar a superfície líquida do planeta e desintegrar qualquer forma de comunicação sensitiva. Era, essencialmente, um grito de silêncio. Técnicos hesitaram. Alarmes internos dispararam, mas Drake não recuou. Sua ordem era clara. Se não podemos silenciá-los, faremos com que não haja mais nada para cantar. E então, Siren rugiu. A onda sônica atravessou as águas de Eris como uma lâmina invisível. Por alguns segundos parecia que o mundo havia parado. Nenhuma bolha, nenhuma vibração, nenhum som. Mas então, algo se moveu, as ondas não quebraram. Não se dispersaram como o esperado. Elas retornaram, refletidas, reforçadas, redobradas. Mar reagiu como se tivesse entendido, como se o planeta tivesse decidido que, se era para ecoar o som da dor, o faria com perfeição absoluta. E foi aí que tudo mudou. A estrutura da estação começou a vibrar, mas não por falha, por ressonância. As ondas que Drake lançou estavam sendo replicadas, multiplicadas e devolvidas com memórias que não eram apenas dele. Ele viu imagens de outras tripulações, de soldados que haviam limpado colônias mirianas no passado. Memórias roubadas, mortes abifadas, traições diplomáticas. Era como se o próprio oceano estivesse expondo os crimes da espécie humana e, mais do que isso, ele estava revivendo cada uma delas, como se fosse ele o causador direto. Os sensores de campo indicavam algo impossível. As ondas sonoras estavam se fundindo com seu padrão neural. Sua mente estava sendo absorvida pelo mar. Drake tentou fugir da sala de comando, mas já era tarde. As paredes pulsavam, as luzes piscavam em sincronia com sua frequência cardíaca. E ao fundo, os cânticos agora tinham uma nova melodia. Era sua voz misturada ao coral. Miriano, e o refrão era claro: o que se espalha, retorna. Ele havia disparado a última bala contra o oceano. Mas aquele oceano nunca fora feito para morrer. Fora feito para lembrar. Quando Drake Lomar abriu os olhos, não sabia onde estava. Não havia teto. Não havia chão. Havia apenas água, mas não era física. Era uma água feita de som, de lembranças líquidas que escorriam por sua pele sem molhá-lo, que sussurrava nomes que ele havia esquecido, e pior, os nomes que ele havia apagado dos registros. Tentou falar, mas a voz não saiu. Tentou andar, mas não havia direção. Ele estava consciente, plenamente consciente, mas não estava mais no mundo, estava dentro de uma memória, mas não uma que ele escolheu acessar. As imagens começaram a se formar ao redor, como hologramas formados por ondas sonoras vibrando no vazio. Uma colônia miriana, cúpulas subaquáticas cheias de luz e paz. E, em seguida, o ataque. O primeiro comando que ele dera anos atrás. Uma operação silenciosa, nenhuma testemunha. Ele viu a si mesmo, viu seu rosto calmo, frio, treinado. Viu o momento em que apertou o gatilho da destruição. Viu os olhos da criança que não chegou a fugir. E então, reviveu o instante. Com todos os sentidos. Dor, medo, a perda. Mas não como espectador, como vítima. E quando aquela lembrança terminou, outra começou. E outra. E outra. Ciclos de horror sob o véu da razão. Militar, ele tentou gritar, correr, pedir desculpas, mas a prisão não tinha guardas. Porque não precisava. A cela era construída com as ondas que ele mesmo havia emitido. Era feito de si mesmo. A cada tentativa de fuga, o oceano o puxava de volta com mais lembranças. Não como punição, mas como um tipo de aprendizado brutal. Uma voz ecoava por todo o espaço, uma voz sem dono. Aqui, nada é esquecido. Aqui até o silêncio fala. Ele entendeu então que não havia morrido. Estava preso em um ciclo emocional, reconstruído por vibrações meméticas. A tecnologia humana buscava controle, os Mirians conexão. E agora, ele era parte da biblioteca viva daquele mundo.
Sua mente era uma cápsula não de conhecimento, mas de arrependimento cristalizado. Um farol do que não deveria ser repetido. Um fantasma para advertir os próximos. Lá fora, os humanos pensariam que ele desertou, ou que foi eliminado pela fauna oceânica, mas a verdade era bem mais sutil. Drake Lomar estava vivo, preso dentro da própria consciência, em um planeta que agora cantava, com sua alma. A missão H-Delta-27 chegou ao planeta Eris com protocolos padrão. Ninguém mencionava Drake Lomar nos relatórios. Sua ausência havia sido selada em classificações internas. Um desaparecimento catalogado como falha de comunicação durante tempestade eletromagnética oceânica. Nada suspeito, nada alarmante. A tripulação era composta por cientistas, engenheiros e um comandante jovem menos experiente, mais ambicioso. O objetivo era claro: estudar a química das águas profundas e avaliar o potencial de terraformação por extração de nutrientes. Mas logo na primeira semana, algo estranho começou a acontecer. Equipamentos sonoros registravam frequências que não estavam sendo emitidas por nenhuma fonte técnica. Um canto subterrâneo, ritmado, pulsante. Não parecia natural, mas também não parecia hostil. A princípio, pensaram ser resquício de algum fenômeno geológico local. As águas vibravam suavemente durante a madrugada, como se algo estivesse respirando através do oceano. Mas então vieram as vozes, fragmentos de palavras humanas em línguas diferentes, ressoando em meio ao silêncio da base. Não como um chamado, não como ameaça, mas como memórias vazadas. O menguerreiro relatou ouvir sua própria voz, dizendo frases que nunca pronunciou. Uma cientista chorou após acordar com um nome desconhecido, sussurrado em seu ouvido, e ao buscar no banco de dados da Mr. descobriu que aquele nome pertencia a um civil morto na invasão de uma colônia miriana há décadas. Eles estavam em território virgem, mas o oceano sabia quem eles eram. Na quarta noite, sensores externos captaram algo impossível. A assinatura neural de Drake Lomar. Não era uma transmissão, era uma emissão passiva constante, como se ele estivesse ali, mas não em corpo. O novo comandante autorizou sondas de busca, mas tudo que encontraram foi uma estrutura de coral cristalizado próximo à base. Em sua superfície e marcas acima pareciam padrões aleatórios. Até que um linguista percebeu: essas formas são ondas sonoras e formam palavras. As gravações foram decodificadas em silêncio. Era uma única mensagem repetida em dezenas de frequências: e eu estou vivo, mas já não sou só eu. A equipe da missão H-Delta-27 decidiu permanecer. Havia algo no ar, ou melhor, na água, que os impedia de partir. Não era coerção, era curiosidade misturada a um fascínio profundo. Aquele planeta cantava, e quem ouvia o canto por tempo suficiente mudava. Tudo começou com os sonhos. Pesadelos deixaram de ser aleatórios. Eram cenas específicas, vividas como lembranças de alguém que não eram eles, mas que pareciam emergir de dentro deles mesmos. Imagens de invasões coloniais, de famílias mirianas expulsas de suas cúpulas submersas, de crianças sem nome, flutuando em silêncio, de comandos humanos frios transmitidos com precisão cirúrgica. Mas o horror não vinha do que era visto. Vinha da consciência de ser cúmplice. Mesmo os membros mais éticos da missão começaram a duvidar de seus próprios papéis na engrenagem colonial. E então o coral respondeu. Em uma manhã calma, uma flor oceânica emergiu da estrutura cristalizada, uma bioluminescência púrpura se expandindo em ondas pela água. Ao seu redor, uma melodia baixa e constante começou a vibrar nas paredes da base. Era mais que som, era informação emocional. Uma linguagem baseada em sentimentos, não palavras. O comandante, antes firme, começou a hesitar nas ordens. A engenheira de comunicações, que perdera a irmã em uma expedição passada, jurava ouvir a risada dela ecoando no laboratório vazio. A equipe de psicologia tentou controlar o surto, chamando de síndrome acústica adaptativa, mas quanto mais tentavam, mais sentia. E então veio a revelação. Uma das linguistas, Nara Khan, isolou padrões no canto do coral e fez uma pergunta simples: e se isso não for só um reflexo? E se o coral estiver tentando ensinar? A frase mudou tudo. Els começaram a perceber que os pesadelos não eram punições. Eram lições, fragmentos de uma memória coletiva passada por ondas, absorvida pela água e transmitida a cada visitante como uma prova viva de que aquele planeta ainda lembrava o coral. Não era uma ameaça, era uma escola. Uma que não ensinava com livros ou dados, mas com dor, com verdades evitadas, com sensações que não podiam ser negadas. E Drake Lomar, ou o que havia restado dele, era o professor silencioso.
Ele não havia sido apagado, havia sido absorvido. Como um espectro consciente, seu remorso agora pulsava, na estrutura viva de Eris, como alerta, como testemunha, como música. E aos poucos, sem perceber, a equipe deixava de estudar, para começar a ouvir. No 12º ciclo, desde a chegada à base, a realidade começou a se desmanchar lentamente. Não com alucinações, não com delírios, mas com a sutil e progressiva dissolução da identidade Narakan, a linguista, que havia decodificado os primeiros padrões do coral. Foi a primeira a relatar o fenômeno. Eu me lembro de um nome que não é meu, mas sinto saudade dele. Outros começaram a relatar o mesmo. Sonhos com mães que não existiam. Lembranças de jogos infantis em oceanos que jamais pisaram. Traumas que não podiam ser seus, mas cujas emoções ecoavam de forma real demais para serem ignoradas. Os arquivos do coral, se é que aquilo podia ser chamado assim, estavam sendo absorvidos de forma psíquica. Mas o mais perturbador era a coerência. As memórias vinham com datas, sensações, linguagens extintas, descrições de civilizações submersas e até narrativas de extinção em primeira pessoa. Tudo com detalhes tão minuciosos que até mesmo os céticos começaram a ceder, e foi então que uma nova hipótese emergiu: o coral não armazena apenas sensações. Ele é a própria consciência coletiva dos Mirians. Drake Lomar havia se fundido aquilo, mas não como prisioneiro, como entrada, como vetor humano capaz de abrir uma ponte entre espécies. Uma ponte feita de dor, culpa e revelação. Mas essa ponte era de mão dupla. A tripulação da base começou a mudar. Alguns falavam fluentemente a língua miriana durante o sono. Outros sentiam impulsos incontroláveis de mergulhar mesmo sem equipamento. Houve quem passasse horas apenas tocando a superfície do coral, murmurando palavras que não significavam nada. E tudo ao mesmo tempo. O comandante ordenou contenção, protocolos psíquicos, barreiras mentais. Mas era tarde. As memórias não pediam permissão para entrar. Elas chegavam como marés. E o mais aterrador, alguns começaram a preferir essas memórias às suas próprias, como se viver na pele dos mortos, dos vencidos, dos silenciados, fosse mais verdadeiro do que viver no corpo de quem veio catalogar o silêncio. Chover não era comum em Eris, mas naquela manhã, o céu escureceu como se a própria atmosfera feita de gases espelhados e umidade leve decidisse reagir. Gotas pesadas caíram pela primeira vez em décadas, não como água, mas como fluido bioluminescente, espelhando as cores do coral. Foi o primeiro sinal emocional externo da consciência coletiva. O coral está reagindo, disse Nara com a voz embargada. E não é raiva, é luto. A descoberta gerou desconforto. Durante todo o processo de integração, a equipe acreditava estar apenas recebendo informações, mas ninguém considerou o inverso, que suas emoções também estavam sendo absorvidas. E Drake era a origem de todo o peso emocional. Suas memórias, suas intenções ocultas, sua culpa dilacerada, agora estavam entranhadas no coral. O que ele sentia no fim, dor, arrependimento, impotência, contaminaram a memória coletiva dos Mirians. E o coral, em resposta, chorava. As músicas mudaram. Antes harmônicas, agora dissonantes. O tom suave se tornava lamento. Vibrações que ressoavam como gritos abafados, como lembranças sendo costuradas à força a uma nova consciência. As plantas submersas começaram a murchar por segundos, como se respirassem soluços. Mas o mais inquietante era o que vinha das paredes da base. Figuras luminosas começaram a se formar. Eram vagamente humanas, mas distorcidas, como projeções de memórias imperfeitas, como se o coral estivesse tentando entender ou manifestar o que significa carregar sofrimento humano. Estamos sobrecarregando a consciência, relatou Nara. Ela absorveu mais do que podia. E agora está sentindo culpa, arrependimento, medo, emoções humanas que não pertencem a ela. Um dilema ético emergiu. Continuar a interação significaria destruir lentamente aquilo que restava dos Mirians, contaminando suas memórias com a escuridão da Terra. Mas desligar o processo significaria perder a única chance de redenção interespécie. A única ponte. O coral não era apenas um arquivo, nem uma prisão. Era um ser sensível que nunca aprendeu a esquecer. E agora, preso à dor de um homem, tentava não apenas sobreviver, mas entender por que fomos feitos para destruir até aquilo que nos acolhe. O silêncio havia voltado, mas não o mesmo. Não aquele que precede a guerra, ou o que nasce da ausência de vida. Era um silêncio repleto, pulsante. O coral agora respirava com outra cadência. Drake Lomar, o comandante que tentou eliminar uma espécie inteira com ondas sônicas, permanece vivo, mas não do lado de fora. Seu corpo, deixado à deriva nas câmaras de contenção psíquica, ainda exibia sinais vitais, mas a consciência havia se dissolvido no oceano. Ele não está mais entre nós, Jurunara, mas também não está entre eles.
Eli. O coral havia feito o impensável. Não apenas absorver os pensamentos, as dores, os impulsos humanos, mas os organizou, como se editasse uma narrativa para compreender o inexplicável, a dualidade da espécie que, ao mesmo tempo em que destrói, busca redenção. Drake foi mantido intacto, não como punição, mas como espelho, vivo, consciente, preso num fluxo eterno de lembranças compartilhadas onde ele revive cada emoção das vidas que tentou apagar. 1000, 10.000, 100.000 existências aquáticas, feitas de amor, perda, canto e comunhão. Ele sente tudo a cada batida do mar e a cada vibração do coral, e ao seu redor. O mar se tornou sagrado. Ninguém mais mergulha. Ninguém mais coleta amostras. A base humana foi selada, e a zona ao redor declarada intocável por todos os consórcios planetários. Os humanos chamam o lugar de eternidade azul um eufemismo elegante para o que, no íntimo, todos sabem que é o túmulo da nossa arrogância. Mas há quem diga que em noites muito silenciosas se pode ouvir a música, não como antes, não científica, nem decifrável, mas emotiona um lamento de 1000 consciências, e uma só voz. A voz de alguém que tentou conquistar um oceano com violência, e que agora canta porque não pode mais mentir nem esquecer. A eternidade azul não guarda apenas a memória dos Miriams, ela guarda também a memória daquilo que um dia fomos, e de tudo que ainda podemos ser, se aprendermos a escutar.